Vou começar uma série nova aqui no canal. Entre a região aqui da América do Sul, Oceano Atlântico, né? Para o Oceano Atlântico, uma grande civilização surgiu, né? Que é a civilização aqui do Brasil, civilização brasileira. Eu vou contar a história do Brasil, essa grande nação aqui da América do Sul, que compreende 47% das massas, digamos, disponíveis do subcontinente sul-americano. Para entender, começar a entendermos, temos que voltar pelo menos a uns 10 mil anos atrás, na época dos paleo-índios, né? Antes de Cristo, os índios caçavam grandes, né, enormes tatus. E foi mais ou menos assim, né? O homem chegou pelo Estreito de Bering nas Américas, quando havia uma passagem, uma ponte de gelo natural, na época da era glacial, a idade do gelo, era do gelo. Essas tribos aí, esses grupos de caçadores-coletores iam e não se sabe, né? Acredita-se entre 15 mil ou 12 mil anos atrás, os primeiros seres humanos tenham chegado, né, nas Américas. Mas acredito que pode ter sido antes, né? Que tem, né, acho que Nidé Guidon, uma arqueóloga franco-brasileira, na década de 70, achou fogueiras que datavam de 100 mil antes de Cristo. Até hoje não se sabe, né? Exatamente quando o homem chegou aqui. Mas eles caçavam um tatu gigante chamado Glyptodonte, né? 8 mil antes de Cristo, né? Grupos caçadores-coletores já caçavam aqui, né? E depois o tempo foi passando, né? Numa perspectiva histórica, temos que em 2000 antes de Cristo, ameríndios arcaicos, caçadores-coletores estavam aqui. 1000 anos depois, caçadores e coletores da floresta amazônica, caçadores e coletores das savanas aqui, e surgimento dos primeiros a cultivar mandioca na região da Amazônia mesmo, e alguns pequenos grupos nas costas que eram de coletores de conchas. 500 a.C. aumenta os povos que cultivavam, né, a mandioca, mas não há muita diferença, né, esses grupos de coletores de conchas, e alguns grupos de caçadores-coletores nas savanas, nos próximos séculos, né, até o ano 100 antes de Cristo, né, vai ficar mais ou menos assim imutável o cenário aqui, né? Na época lá, 400 antes de Cristo, na época do Alexandre o Grande, 300, 200, tudo até 100. Quando vai surgimento dos primeiros grupos proto-tupis, proto-guaranis, e as primeiras populações chegando na ilha de Marajó. Vai ficar imutável, né? Também, né? Vai evoluir, mas fica imutável. Esses grupos aí. Para vocês terem uma ideia, o Glyptodonte, ele pesava 14 toneladas e tinha 3 metros, né? O tamanho de um Fusca, esqueci de falar isso. É como deve haver vários grupos nessa época, né? Mas voltando. Então eles foram evoluindo, né? Surgiram aí os primeiros grupos humanos nas primeiras sociedades primitivas, né? E aí eles foram evoluindo, né? Por exemplo, Marajó depois deveria a civilização marajoara, que existiu de 400 a 1400 de nossa era. Ainda usavam cerâmica, produziam vasos, cerâmica. Por exemplo,
Eles Tapajós também, uma outra civilização na Amazônia, que os cacicados com estruturas chamadas telhos mounds, plataformas de terra, tinha armadilhas para peixe. Teve a seção de Cuicugo, né? A cidade de Xingu com Cuicugo, que é a cidade perdida do Percy Fawcett. Várias civilizações indígenas, né? Cuicugo tinham vários grandes sistemas de aldeias, né? Tinha estradas de terra, aquelas paliçadas lá eram aquelas paliçadas chamadas de caiçaras. Tinha armadilhas para peixes, né? Represas, muitas de represas de madeira para captura de peixes. Então já existia mesmo que primitiva, uma civilização, né? Surgindo aqui no Brasil. No ano 1000 isso aí, né? Dos cacicados da Amazônia. E fica assim, mais ou menos imutável, né? Os grupos aqui. Teve lá o Stonehenge do Brasil, Stonehenge do Brasil, uma estrutura chamada Calçoane no Amapá. Tinha vários artefatos, máscara, várias coisas. Foi construído em algum momento em 2500 antes de 2000 a 500 anos atrás, não sabe exatamente que povos construíram, né? Mas acharam, então. Isso seria aí mais ou menos que se sabe, né? Pouco que se sabe dos grupos aqui, das coisas que sabem. E quando os portugueses chegaram aqui em 1500, 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou com as naus, lá que o Império Turco Otomano tomou a rota lá do Constantinopla, né? Outros europeus tiveram que, para conseguir a especiaria chegar na Índia, tiveram que mudar de rota, fazer o périplo africano, as rotas lá para chegar às Índias. Vasco da Gama chegou em 1498 nas Índias, né, 2 anos antes, né, e eles só vieram aqui para tomar posse. Teve o Tratado de Tordesilhas e o Tratado e a Bula Intercoetra. A Bula Intercoetra era 370 léguas, acho que terras a oeste pertencia a Portugal, né, das Ilhas Canárias, e a leste acho que a Espanha. A Espanha ficou com a maior parte, Portugal com a menor. Isso em 1493, 1494, Tratado de Tordesilhas, a 100 léguas. Né, ficava, acho que a oeste ficava Portugal e a leste ficava a Espanha. Só que Portugal ficou um pouquinho maior, né? E esse tratado só vai caducar, não vai acabar só em 1750, quando foi substituído por um tratado chamado Tratado de Madrid. Então vai passando lá, chegar aqui tinha grupos Jés, tinha os Tupis, né? Tinha vários grupos indígenas, né? E eles chegam, eles estavam praticamente aqui no Paleolítico, né? Eles eram povos muito atrasados tecnologicamente, né? Os Pedro Álvares Cabral, com a expedição dele, que é o líder, né? Vai ficar 10 dias relatando, né? E eles falam que eles andavam nus, viviam em aldeias, caiçaras, sei lá, aquelas paliçadas. Eles eram primitivos, né? Eles tinham lá o pajé, que era o líder religioso, e o Morubixaba, que era o líder político deles, né? Cunhambebé dessa época aí. Cunhambebé tem o pai e filho, é o Morubixaba deles, né? Mais relevantes, Tupinambás, outro grupo, né? Tem os Tupinambás, que eram os Tupiniquins. Então esse período vai de 1530 a 1530
é chamar período pré-colonial, ou seja, antes da colonização. Né? Os portugueses não se interessavam porque eles queriam ouro e prata, queriam fazer dinheiro, como se fosse aqui atrás de dinheiro, né? Por causa da idade moderna, a balança comercial favorável, mais exportar do que importar, né? Era o sistema mercantilista, tinha acabado de sair do feudalismo, eles estavam atrás de pedras, de metais preciosos. Então esse era o começo do período aí, da Idade Moderna. Portugal teve boa parte das suas viagens, pouca gente sabe disso, mas por causa dos templários, os templários eles financiaram, quando eles no século XIV, no comecinho lá, 1814, lá foi extinta, eles fugiram para Portugal. Tem o Castelo de Tomar, um castelo templário, né? Eles renomearam para a Ordem de Cristo. Em Portugal foi renomeada, então eles financiaram, né, aquelas velas que os navios, os portugueses tinham, aqueles contornos avermelhados, vermelhos, era dos templários, né, que estavam financiando as viagens, só que mudou de nome, ou seja, ao invés de chamar templário, eles estavam chamando a Ordem de Cristo, né? E aí, não só porque eles foram os primeiros para centralizar, mas também pelo financiamento, né, dessa ordem aí, dos templários. E eles chegaram, eles não se interessaram, né, salvo que eles construíram algumas feitorias, os portugueses aqui, para cortar o pau-brasil, que era precioso aqui, era uma matéria lá avisada na Europa, né, pau-brasil, então eles davam machado de ferro, davam espelho, essas coisas para os índios, né? É tipo assim, hoje em dia você dá uma espada Jedi para alguém, ou seja, algum revolucionário, né? Então, para eles daí era isso, né? Eles não eram muito ecologistas, os índios, né? Até essa história aí, na época dos cacicados, aqui da Terra Preta, era porque eles promoviam a coivara, né? Ou seja, 500 anos depois, eles continuavam praticando a coivara, ou seja, não evoluíram muito, né? Então, os indígenas ainda, eles praticamente saíram da idade da pedra aí para a idade do ferro, só os portugueses dando essas ferramentas de ferro aí. Aprenderam a metalurgia com os portugueses, então, de certa forma foi benéfica, mas de outra, claro, né, levou à destruição da civilização incipiente deles, né? Isso que é mais. E a primeira parte vai ser mais ou menos isso, né? Depois teve a guerra lá do Idade Média, tem a guerra dos 100 anos. Eu acho que a Inglaterra queria o trono da França, eles fracassaram, né? Foi 116, fala 100 anos, mas 116 anos, né? Acho que 1337 a 1453, que é o mesmo ano que o Império Turco Otomano com os bombardos vão tomar lá o Constantinopla. Aí criar uma crise dinástica, né? A Guerra das Rosas lá, Lancaster contra York, um representava cada dinastia, cada casa, né? Uma rosa era vermelha, outra era branca. E aí vai gerar uma crise. E depois, a partir de 1530, que eles vão começar a querer colonizar aqui o Brasil, franceses, ingleses e tudo mais, que vai definitivamente começar o período dito, né, o período colonial, né, que foi até 1822, mas aí é um tema para outro vídeo. E aí, curtiram? Curtam, comentem, compartilhem. Falou, um forte abraço.